Olá, povo de Deus, sábado da 30ª semana do Tempo Comum, 31 de outubro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 1, 18b a 26 e Lucas 14, versículo 1, depois de 7 a 11. Paulo recebe notícias de que há pessoas na comunidade de Filipos pregando o evangelho, mas o criticando ao mesmo tempo. Ele diz não se importar por isso, pois para ele o importante é que o evangelho seja anunciado. Ele reconhece que sua vida é importante para a comunidade, pois serve de referência do autêntico evangelho, mas ao mesmo tempo afirma que a morte que ele pressente estar bem próxima se constitui num lucro para ele. Lucro que ele atribui ao fato de assim viver ao lado de quem ele tanto ama, Jesus Cristo. Neste contexto, Paulo afirma: para mim, viver é Cristo e morrer um lucro. A motivação que ele apresenta para seguir vivendo nos chama a atenção e nos leva a questionar também o sentido que damos à nossa vida. Para Paulo, seguir vivendo só tem sentido se for para ser útil à comunidade. Isso era tão forte em sua vida que o levava a uma dúvida. Dizia ele: estou pressionado dos dois lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, já que isto seria muitíssimo melhor. Mas continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Essa dúvida poderia ser generalizada a todos os cristãos. Não temer a morte, pois isso nos aproximaria definitivamente de Cristo, e se for para viver, que seja para servir. Assim Paulo conclui: e é confiado nisto que eu sei que ficarei e continuarei junto de vós, para o progresso e a alegria de vossa fé, a fim de que a glória que tendes em Cristo Jesus por meio de mim aumente com a minha presença de novo junto de vós. Lucas 14, versículos 1 e de 7 a 1. Jesus continua na casa de um dos chefes dos fariseus para a refeição a qual foi convidado. Dá a impressão de que era uma ocasião especial, pois havia muitos comensais. Jesus, sempre muito fino nas observações do comportamento humano, percebe algo que lhe incomoda: a disputa pelos primeiros lugares. Isso o motivou a contar mais uma de suas parábolas. Quando fores convidado para um banquete, não ocupes o primeiro lugar. Não suceda que tenha sido convidado alguém mais digno do que tu, venha o que vos convidou a ti e ao outro e te diga: cede o teu lugar a este. Ficarias envergonhado e passarias a ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, senta-te no último lugar. E assim, quando vier o que te convidou, há de dizer: amigo, vem mais para cima. Então isso será uma honra para ti aos olhos de todos os que estiverem contigo à mesa. Essas atitudes de humildade eram sempre cobradas por Jesus, porque os principais dos fariseus e demais elite judaica manifestavam sempre um comportamento de aparências que merecia de Jesus a qualificação de hipócritas. Em outra ocasião, Jesus falou aos seus discípulos: cuidado com os escribas que fazem questão de perambular com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças, que gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas enquanto ostentam longas orações. Vivemos numa sociedade chamada da ostentação, onde as aparências contam muito e os preconceitos crescem assustadoramente. Quantas notícias, sobretudo de mulheres que morreram buscando melhorar seu visual, fazendo procedimentos em clínicas nada seguras, arriscam-se pensando em ficar mais bonita aos olhos dos outros, ao sabor daquilo que a sociedade determina o que é belo, escravas das aparências. Outro lado dessa ostentação tão na moda hoje
são os banquetes que a elite promove, onde, em depoimento de um dos convivas, ele dizia que de vez em quando ia ao sanitário, colocava o dedo na garganta para esvaziar-se um pouco e poder experimentar outras iguarias. Por outro lado, estamos conhecendo um país que volta ao mapa da fome, do qual já havíamos saído em anos passados. Em 2013, por exemplo, estávamos com 3,6% da população classificadas como de extrema pobreza. Em 2018, os índices aumentaram para 5%. Hoje já ultrapassamos os 6,3%, ou seja, 13,3 milhões de brasileiros passando fome. E pensar que essa sociedade de ostentação também influencia dentro da igreja. Hoje nós temos também padres ostentação, que gastam fortunas comprando aquelas vestimentas litúrgicas para poder desfilar melhor na igreja, com tantas casulas e mais casulas, gastando dinheiro com tanta roupa para a celebração. Se a gente lembrar da ceia de Jesus, não tinha absolutamente nada disso, nada de ostentação. Hoje, qualquer banquete no Brasil tem o peso destes milhões de irmãos que passam fome. Não é possível banquetear dessa maneira, sabendo que seus irmãos estão morrendo de fome. Seguramente Jesus estaria de olho não somente naqueles que disputam o primeiro lugar, mas em qualquer um que não tenha a mínima sensibilidade com a realidade brasileira e mundial. Infelizmente, parece que nós nos acostumamos com as injustiças do país e, amortecidos, continuamos apoiando os responsáveis diretos por ela. Nosso texto de hoje termina certamente com um acréscimo posterior, isto é, que não fazia parte da parábola de Jesus, e alguém decidiu que essa frase dava um fecho assertivo ao texto. Todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Concluímos, claro, nos lembrando do Cântico de Maria, o Magnífica, onde ela manifesta com clareza que entendeu o recado de Deus e por isso assumiu a humildade e a opção pelos pequenos como norma de sua vida. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. E ainda, ele manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Basta de sociedade das aparências e da ostentação, dos banquetes onde se come aquilo que falta na mesa dos pobres. Jesus é muito claro em tudo isso. Um beijo no seu coração.